Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão do curso de cooperativismo da introdução na disciplina de introdução à informática. Hoje nós temos a participação especial do professor Aloísio, que estará conosco. Muito bem-vindo, professor. Como vai? Obrigado, Nara. Então, hoje eu vou estar aqui acompanhando os alunos. Então, assim, pessoal, primeiramente, é uma satisfação estar acompanhando aqui com vocês. Vou estar aqui nessa aula de revisão, então, assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, que irão contribuir e ajudar, né, o Nara a interagir com a nossa aula de hoje, Isso mesmo. Ficam à vontade e eu estou aqui à disposição. Participem, tirem as dúvidas, que a qualquer momento eu estarei passando aqui para a Nara as perguntas. Ok, pessoal, então vamos iniciar a nossa revisão de hoje. Vamos lá, aqui nos nossos slides, o conteúdo da aula de hoje é sobre o uso de hiperlinks, internet, deixa eu pegar a canetinha, internet, os conceitos que nós vimos também nas primeiras aulas, browsers, sites de busca, algumas dicas sobre como melhorar a sua busca, definir mais ela. Gerenciador de banco de dados, nós também falamos alguns conceitos sobre banco de dados. Protocolos e serviços da internet, algo bem sucinto sobre protocolos e serviços, como funciona eles dentro da internet. Manipulação de arquivos e pastas, também vimos qual o programa que utiliza para acessar e organizar essas pastas e arquivos no nosso computador. O editor de texto, Word, nós também vimos algumas dicas, vamos revê-las. Planilha eletrônica, que é o Excel, e o software de apresentação, que é o PowerPoint. Falamos também sobre a importância da ergonomia e vamos rever esses conteúdos. Componentes básicos do computador. Nós vimos na nossa primeira aula a definição de... Não, desculpa, na segunda aula nós vimos hardware e software. Vimos que hardware é a parte física do computador. Nós vimos que o hardware é tudo que é tangível, tudo que a gente pega, tudo que é palpável. A impressora, o teclado, o monitor, o mouse, enfim, tudo que a gente consegue pegar na parte dos componentes do computador são chamados de hardware. E a composição desses hardwares, sozinhos, sem um sistema, eles não conseguiriam funcionar. Então foi desenvolvido o software. Então todo o conjunto desses componentes de hardware, existe um software, que é o programa que se instala dentro do computador. Então é a parte lógica. Então junta o hardware e o software, que é a parte física, e o software é a parte do sistema, que vai fazer todo esse equipamento funcionar de forma contundente para o usuário. Vimos sobre internet. O quão importante é a internet hoje, né, pessoal? A gente estuda na internet, a gente utiliza a internet para pesquisar, para fazer trabalho, para pesquisar, para ouvir música, para assistir vídeo, enfim. Hoje ela é conhecida como uma rede gigantesca de computadores que se comunicam no mundo inteiro. Ela é carregada de informações, variedades e permite a comunicação através não só de correio eletrônico, mas de serviços de comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. Browsers, nós vimos que essa palavra bonita significa navegador. Os navegadores que a gente acessa a internet, né? Quem possui aí o seu netbook, que já foi fornecido para vocês, já devem ter testado os navegadores que possuem instalados nele. Então, e viram como é interessante você utilizar essa ferramenta para navegar na internet. Então, o navegador, ele permite que você acesse a internet, assista vídeos, escute músicas, faça jogos, né, interaja com documentos virtuais e páginas da web. Lembrando que eu falei para vocês também que as páginas da web, elas são documentos virtuais. Então é como se fosse
um documento no papel, porém ele está de forma digital e englobado dentro da internet. Então, todo mundo consegue acessar esses documentos virtuais através dos navegadores, que podem ser instalados, baixados gratuitamente através da internet, certo, pessoal? Vamos lá, voltando aqui, para formar o nome de um site, nós vimos também que é necessário termos uma abreviação. O nome de um site, que nós vimos, tem o domínio, tem a URL. Lembra que é a localização desse nome, aonde ele está hospedado, onde que ele fica. Então, nós vimos também que temos todo o site que termina, que tem na composição do nome dele o .edu, significa que ele é de uma universidade ou de uma instituição educacional. Eu coloquei aqui o exemplo do IFRO, né? Lembrando também que hoje em dia a gente não precisa mais digitar o www lá no navegador. Se vocês digitarem somente isso aqui, ó, ifro.edu.br e der o Enter, ele já entende que você quer acessar o site do IFRO, certo? Para qualquer outro site. Antigamente não, a gente tinha que digitar o www.com.br, lá o nome do site. Hoje em dia não precisa mais isso. Os navegadores estão cada vez mais evoluindo, mais atualizando, então eles já reconhecem, já entendem o que você está precisando. Sites terminados em .com são sites comerciais. Coloquei também o exemplo aqui, globo.com. Sites terminados em .gov são sites governamentais. Coloquei também o exemplo de Rondônia, rondônia.gov.br, site do governo do estado de Rondônia. Sites com terminação .mil são sites militares. Então, toda vez que você acessar um site que tenha 1000 no meio, é porque ele é um site militar, seja ele do Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiro, eles possuem o 1000 na sua nomenclatura, no seu domínio. Sites.org é um site de uma organização em geral, não governamental. Então, são sites que têm alguma ação social, alguma referente à comunidade. Então, ele utiliza também o .org. Aqui está digitado errado, pessoal, mas é .org, tá bem? Passando aqui para o próximo, vimos os hiperlinks, né? Nós vimos que o hiperlink, ele é ótimo para que a gente utilize dentro da internet. A gente utiliza bastante isso em sites de busca, né? Ele traz essa utilidade para a gente acessar outras páginas através de uma principal. Então, ele é um sinônimo de link, consiste em um link que vai de uma página para outra, ou de um arquivo para outro, né? Ele liga as páginas dentro de um site e um site a outro dentro da internet. Geralmente, o link que ainda não foi visitado, ou seja, não clicou ainda nele, ele vem sublinhado na cor azul, certo? Prestem muita atenção que pode ser que isso caia na prova, hein, pessoal? Pode ser que isso caia na prova. A tecla de atalho para criar um link é o Ctrl K. Eu vou mostrar para vocês agora, aqui no... Vou abrir o Word, certo? E vou mostrar para vocês como a gente vai criar um link bem rapidinho, só para a gente relembrar. Então, vou criar um documento em branco. Tá aqui, abri o meu documento. Vou aumentar a nossa visão aqui, já tá grande. Então, eu vou inserir um link chamado Instituto Federal de Rondônia. Pronto. Eu vou criar um link a partir desse nome. Lembrando, pessoal, não tem como eu criar um link sem uma prévia, sem um nome antes, para que faça referência. Então, eu vou selecionar toda essa frase. Dica para selecionar a frase inteira. Ou você dá um clique triplo, clique triplo. São 3 cliques
rapidinhos, um atrás do outro, tá? Então, dá 3 cliques, ele seleciona todo o seu texto. Selecionou, a gente vem aqui, ó, na guia inserir e tem a opção hiperlink. Ele vai perguntar onde que eu quero, para onde você quer direcionar esse link. Como eu já sei o endereço da página que eu quero, eu venho aqui, ó, em endereço, vou usar o nosso recurso da lupa para aumentar, porque eu ainda acho que está bem pequeno. Pronto, melhorou mais um pouco. Então aqui, toda vez que você inserir um hiperlink, ele vai abrir essa janela, tá? Aqui é o texto que vai exibir e aqui é o endereço que eu quero que ele vá, né? Para quando eu clicar. Então eu vou digitar aqui ifro.edu.br. O que eu estou dizendo aqui, ó? Quando eu clicar nesse nome, ele vai me levar para o site do Instituto Federal de Rondônia. Ok? Ok. E aí, ó, percebam que ele já ficou em azul e sublinhado. Isso significa que ele está linkado. Ele já está linkado. Quando eu quiser clicar nele aqui, é só eu dar um, ó, quando eu passo o mouse, eu só vou passar o mouse aqui em cima. Ele já vai me mostrar para onde ele está direcionando, ó, o site e a dica que ele dá, Ctrl clique para seguir o link. Então eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar, já formou a mãozinha, ó. Quando passa a mãozinha aqui em cima, quer dizer que eu vou acessar esse link. Então, cliquei aqui, ele vai abrir para mim, vou diminuir para a gente poder visualizar. Ele vai carregar a página do Instituto Federal. Tá abrindo. E pronto, ele abriu a nossa página. Viu como é fácil, pessoal? É muito tranquilo. Então, percebam que o link ele não é utilizado somente na internet. Dá pra gente criar link também através dos arquivos de aplicativos de texto. Certo, pessoal? Professor Aloysio, temos alguma contribuição aí no nosso chat? Então, Nária, a questão mesmo é, tipo, deixar o nosso aluno em alerta, que esse recurso do hiperlink, ele não é utilizado apenas no Word, né? Então, assim, todo o pacote Office vocês podem estar utilizando, assim como no PowerPoint, no Excel, é uma excelente ferramenta para vocês estarem fazendo diversos outros tipos de trabalho, tá ok? Isso mesmo, pessoal. Então, todo o pacote do Office a gente consegue criar hiperlinks e também na internet a gente já utiliza também. Vamos voltar aos nossos slides aqui. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Pronto. Sites de busca. Nós falamos do principal site de busca, que é o nosso conhecido Google, né? O site de busca mais utilizado no mundo inteiro. Eu dei algumas dicas para vocês sobre como filtrar mais as nossas pesquisas dentro do site. Então eu coloquei aqui, quando você quer acessar, encontrar frases ou expressões específicas, eu preciso fazer uma pesquisa sobre ensino à distância. Então você digita essa frase entre aspas, certo? Que ele vai te dar exatamente o que ele encontrar em toda a internet sobre ensino à distância. Enfim, eu quero falar sobre cooperativismo. Você vai lá, digita as 2 aspas. Essas minhas aspas não ficaram legais. Vou apagar. Vamos lá. Aspas. Digita a palavra cooperativismo. Nossa, minha letra tá ótima. E fecha as aspas. Ele vai mostrar tudo que existe na internet que contenha a palavra ou a frase que você escrever, cooperativismo. Certo, pessoal? Outra dica importante também de site de busca, para refinar sua busca. Quando você quer pesquisar um elemento, só que você não quer uma outra parte que ele tenha, você digita menos, o símbolo menos. Então eu coloquei aqui, ó, digamos que eu queira pesquisar bolo de cenoura, bolo de maçã, só que eu quero um bolo de cenoura que não tenha trigo.
não tenha trigo. Daí eu vou lá, digito bolo de cenoura, dá um espacinho, menos trigo. E ele vai mostrar todos os bolos que existem na internet que não contenham trigo. Vou abrir para vocês aqui o Google para a gente fazer esses testes agora, certo, pessoal? Quem tem o seu netbook, quem tiver na mão aí, pode testar junto se tiver internet, certo, pessoal? Quem não tiver, anotem, porque isso é assunto de prova, estamos na nossa revisão, pode ser que caia na prova, certo? Então eu vou lá, vou pesquisar uma frase que eu quero que contenha a frase ensino à distância. Vou aumentar aqui com a lupa. Então, educação à distância, eu vou colocar educação à distância. Fecha aspas. Então, tudo que tiver nessa frase, tudo que conter no mundo inteiro sobre educação à distância, o site de busca vai me mostrar. Então, aqui ele já me mostrou todos os links, até mostrou a definição, ó, do que ele tem aqui. Tudo que for de ensino à distância, tá aqui os links para a gente acessar. Como foram links que não foram clicados ainda, estão todos em azul. Quando passa o mouse, ele fica sublinhado. Certo, pessoal? Outra dica que eu dei também, do bolo. Bolo de cenoura, que aliás com uma cobertura de chocolate fica muito bom, né, professor Luiz? Você gosta de bolo de cenoura? É muito bom, né, Leonária? É muito bom. E ainda é saudável, né? Com certeza. Então volta aqui. Esse bolo de cenoura também é saudável, ele não tem trigo. Vamos lá, vamos procurar esse bolo. Bolo de cenoura sem, então, menos trigo. Quando der o Enter, ele vai mostrar todas as possibilidades que ele encontrou. E olha quantas ele encontrou na internet. 743 mil resultados em menos de um segundo, né? É incrível, muito rápido, muito eficiente para a gente utilizar. Então aqui eu tenho todas as receitas que existem aí do bolo de cenoura sem trigo, certo, pessoal? Falei para vocês também que o nosso site de busca, ele também pode calcular valores, ele também é utilizado como calculadora. Vamos fazer um cálculo simples aqui. Então eu quero multiplicar 12 vezes, o símbolo de multiplicação é o asterisco, 12 vezes 2. Quando der o Enter, ele já transforma o site em uma calculadora e mostra o resultado obtido aqui. Outra coisa que ele também tira pra gente, ó, a tangente, o cosseno, o seno, logaritmo, raiz quadrada, enfim, gente, ele faz porcentagem, ó, ele faz tudo, todas as operações matemáticas dentro do site de busca, certo? Você não precisa nem acessar a calculadora do computador, já que você está aqui no site, então já acessa por aqui mesmo. Vamos voltar nosso slide aqui, vou diminuir o nosso zoom novamente. Aqui, vou falar agora dos protocolos e serviços utilizados na internet. Vimos que protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois ou mais computadores consigam se comunicar. Por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se elas não falarem a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. É a mesma coisa como eu estou aqui falando com vocês em mandarim. Vocês não iam conseguir entender o que eu estou falando aqui. Mesma coisa se o professor Luísio falasse francês. Professor Luísio, o senhor sabe falar francês? Muito difícil. Eu não sei falar francês. Nossa comunicação com certeza não aconteceria. Não aconteceria, não dava para a gente conversar. E é assim que funciona a internet. Os protocolos, eles precisam falar as mesmas línguas para que funcione a internet, para que todas essas páginas, todas as pesquisas, todos os conteúdos sejam mostrados para o usuário. Então vamos lá revisar tudo isso que nós vimos anteriormente. Então vimos que o TCP/IP, isso é importante, hein? Acho bom anotar. TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados na internet. O TCP/IP é um conjunto de protocolos e
o TCP/IP é dividido entre 4 camadas: a de aplicação, transporte, rede e interface. Como eu também já falei para vocês, nós não vamos nos aprofundar nessas 4 camadas, pois não é o objetivo do curso. Agora, o que eu preciso explicar para vocês, novamente, é que a internet ela funciona como uma empresa que possui os seus funcionários, né? E essa empresa possui os 4 setores, que tem a camada, o setor de aplicação, de transporte, de rede e de interface. Em cada setor desse possuem os seus funcionários. Esses funcionários são os protocolos, certo? Que cada protocolo tem a sua função, a sua utilidade dentro da empresa, que é a internet. Então, ó, protocolo tal, a sua função é abrir as páginas da web, tá bom? Aí ele, tudo bem. Quando ele é acionado, ele vai lá e abre a página da internet. Ou protocolo tal, você é responsável por enviar mensagens instantâneas. Tá bom, quando ele é acionado, ele vai lá e executa as mensagens instantâneas, certo? Vamos conhecer alguns deles aqui nos nossos slides. Então, nós vimos o IP, ele envia e recebe dados, envia dados do computador para outro na internet. Vimos que todo computador que está conectado à internet possui um número IP, certo? O TCP, ele transfere informações com segurança e faz a verificação da mesma. TCP transfere informações com segurança. Isso é muito importante para que não ocorra interrupção dos dados ou uma intermediação de algum vírus ou algum hacker querendo invadir ou acessar essas mensagens, essas informações. O HTTP, que é o que redireciona os serviços quando a gente acessa a página da web, é ele que transforma, né, os códigos, os números em texto. O FTP, ele faz a transferência de dados ou arquivos. Então, FTP vem de File Transfer Protocol. Então, file em inglês é arquivo. Então, tudo que for transferência de arquivo e entre computadores é o FTP que está trabalhando ali. O protocolo SSL é o protocolo de segurança. Ele confirma a identidade de um servidor. Ele confirma se aquele usuário, aquela página, aquele acesso é devido, é legal. Vocês vão perceber em alguns sites, quando a gente acessa, ele vai mostrar o protocolo de hipertexto junto com um S no final, o HTTPS. Isso significa que quem está atuando aqui é o SSL. Então, aqui nós temos 2 protocolos juntos. Ele abre a página da internet com segurança, porque ele confirmou a identidade do servidor e garante que esse site é seguro, você pode acessar tranquilamente. Protocolo SMTP, também muito utilizado, que é o protocolo de transferência de e-mails entre servidores. Toda vez que você manda e-mail, recebe e-mail, quem está atuando, quem está trabalhando é o protocolo SMTP. Passando aqui em frente, o próximo assunto é banco de dados. Nós também vimos de uma forma bem sucinta, bem relevante, né, de uma certa forma, sobre banco de dados, que são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Demos exemplos da lista telefônica, que antigamente, quando não tinha celular nem internet para procurar, o único acesso que tinha, o segundo único acesso, né? O primeiro, ou você ia lá no endereço, ou você via o telefone aqui através da lista telefônica. O exemplo de RH que eu dei foram os arquivos, né, os almoxarifados da vida aí. Eles têm as pastas com os cadastros dos funcionários, dos colaboradores, de clientes, enfim. A empresa que utiliza, a gente ainda utiliza essa parte física. Porém, hoje utiliza-se os bancos de dados para que essas informações fiquem virtuais, digitais. Então, temos uma segunda opção de acesso mais seguro, também caso ocorra
problemas de queimou, incêndio, e aí perde todo esse material. Hoje em dia dá para ter uma maior segurança, certo? Vimos também os sistemas gerenciadores de banco de dados. Então nós temos o banco de dados em si, com as tabelas e os dados de clientes e funcionários, enfim. Mas para que tenha essa segurança desses dados, precisa de um sistema que gerencie isso daí e controle os acessos desses dados. Então, ele fornece meios de acesso aos dados e as características do SGB é que ele permite vários acessos ao mesmo tempo. Então, várias pessoas, vários computadores podem acessar aquele sistema ao mesmo tempo. Ele permite criar e aplicar regras de segurança. Então, cada usuário vai ter um login, uma senha e o perfil, né? Esse é o administrador do banco, ele pode editar, ele pode excluir dados. Já o usuário que é só do outro departamento, ele só pode visualizar essas informações. Um exemplo bem prático, que eu dei até aqui no nosso slide, são das lojas C&A, Marisa, essas lojas que trabalham com cadastro de clientes, né? Então, eles têm aí um banco de dados muito grande. Essas informações, quando você vai numa loja, qualquer loja da sua cidade, que a pessoa diz, tem que fazer um cadastro, só um cadastro rapidinho. Então, esse cadastro vai para o banco de dados da empresa, para o sistema de banco de dados da empresa, para que toda vez que você for até a loja, eles tenham um histórico seu. Essas tabelas com o seu nome, endereço, telefone, quantas vezes você já comprou, se você está devendo na loja, quantas vezes você pagou, quais foram as formas de pagamento. Cada item desse que eu estou falando é uma tabela. E essas tabelas são interligadas, são interrelacionadas. Para eu saber que essa venda efetuada num cartão de crédito em 5 vezes foi efetuada pela cliente fulano de tal. Então, ele sempre tem que ligar essas informações para que elas sejam concretizadas. Tudo bem, pessoal? Quem faz esse acesso simples, como a vendedora, por exemplo, que está vendendo para você, ela faz o seu cadastro. A vendedora tem um acesso ao sistema de gerenciamento de banco de dados somente para consultar o seu nome, ver ali o seu histórico. O administrador do banco de dados, que a gente chama de BDA, ele sim vai fazer a exclusão dos dados, vai editar e vai incluir mais dados naquele sistema. Certo, pessoal? Professor, alguma contribuição sobre o banco de dados? Então, só para... Nário, o pessoal aqui está bem motivado e feliz, né, com o andamento da aula, já que está concluindo. Então, assim, pelo que eu vejo aqui, eles agregaram valor, conhecimento, né? Então, assim, o curso de informática, com certeza vai ajudar na vida profissional desses alunos, certo? Que bom, né, então, professor? assim, banco de dados, muitos deles acredito que nem imaginavam que existia. Mas, assim, no dia a dia vocês podem ver que quando vão fazer uma compra, vocês vão lá, quando acessam, façam qualquer tipo de cadastro, pode ter certeza que as suas informações, na realidade, vão gerar dados para a empresa ou a cooperativa que vocês tiverem associado, vão estar lá essas informações e em qualquer momento esses dados podem estar sendo consultados. Exatamente, você falou uma coisa importante. As cooperativas, quando fazem os seus cadastros, existem várias áreas, né, de cooperativa. Então, todas elas, vocês vão precisar de um banco para armazenar informações, material. Com certeza. Né? Se for uma empresa de reciclagem, por exemplo, tem que cadastrar os materiais, cadastrar fornecedor. Então, tudo vocês vão precisar ter um banco de dados para gerenciar todas essas informações, certo? Vamos lá, continuando os nossos slides. Manipulação de arquivos e pastas. Vimos aqui o Windows Explorer, né? Quem está com seu netbook, quem vai acessar lá na Lan House, quem tem computador em casa, tenho certeza que depois da aula vão lá dar uma mexidinha, uma fuçada no Windows Explorer, cria pasta, apaga pasta, move um arquivo de uma pasta para outra. Façam testes, vão mexendo. Assim que vocês tiverem a oportunidade de usar o computador, façam isso, apliquem esses conhecimentos que a gente está tendo aqui nas aulas.
Então, nós vimos que o Windows Explorer é utilizado para fazer cópia, exclusão, organizar os arquivos dentro dos computadores, né? As pastas, elas funcionam como gavetas, que utilizamos para guardar coisas de maneira organizada. Pelo menos a gente tenta, né, pessoal, se organizar aí. Então, aqui eu coloquei a visão geral do Windows Explorer, lembrando para que não confundam Internet Explorer com o Windows Explorer. Esse aqui é navegador de internet. O Windows Explorer é o programa de gerenciamento de arquivos, certo? Então, nós fizemos também na aula, criamos algumas pastas, criamos arquivos, movimentamos eles ali. Eu vou ver se vamos fazer agora. Vou abrir aqui. Aqui nós já estamos no Windows Explorer. Então, ele fica aqui, os arquivos e as pastas do lado esquerdo. E quando eu dou um clique na pasta, ó, do lado direito mostra o que tem dentro desse diretório. Uma coisa que é importante também, o diretório, quando ele fica aqui, ó, pessoal, essa setinha aqui do lado, vou pegar a nossa lupa novamente para aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, na lupa aqui, ele mostra todos os arquivos principais do computador, os diretórios. Diretório, pessoal, é quando a gente tem uma pasta com várias pastas dentro, uma ou várias pastas dentro. Então, toda vez que eu disser diretório, é porque ele é uma pasta composta por outras pastas dentro dele. Agora, quando eu digo uma pasta, ela só tem arquivos dentro dela, certo? Então, um diretório possui pastas e arquivos também dentro dela. E outra característica do Windows Explorer que a gente pode olhar agora aqui no computador, é essa setinha aqui, ó, do lado esquerdo da pasta. Isso significa que ela é um diretório, que tem mais pasta ali, aqui dentro. Então, eu vou clicar na seta, ó, e ele vai abrir as outras pastas que ainda tem dentro desse diretório. E vejam que aqui ainda tem mais pasta, diretório com mais pasta dentro. Quando eu clico nessa setinha, nessa outra seta aqui, vai mostrar mais pastas aqui dentro. Quando a pasta não tem nenhuma indicação aqui ao lado, não tem outra seta, significa que ela só é uma pasta que contém arquivos, certo? Arquivos soltos, ó. Essa aqui possui somente arquivos soltos, não tem mais nenhuma pasta dentro. Então, ela fica somente sendo uma pasta, certo? Gravem isso daí que também é muito importante para os nossos conhecimentos. Vou fazer uma cópia dos nossos arquivos aqui. Digamos que eu tenho aqui, eu vou pegar essa aula e eu quero copiar essa aula para uma outra pasta, certo? Eu posso segurar com o mouse, eu vou pegar aqui, ó, ela está selecionada e eu quero copiar essa pasta para cá, para essa pasta chamada Aulas 2016 IFRO. Vejam que ela está com o nomezinho, ó, mover para... Eita, cliquei. Vou de novo. Mover para Aulas IFRO 2016. Isso quer dizer que ele vai mover essa pasta, ele vai tirar esse arquivo aula 2 e vai levar para a pasta Aulas 2016 IFRO. Só que eu não quero mover, eu quero copiar essa pasta. O que eu faço? Eu estou com o mouse pressionado aqui. Junto com ele, eu vou digitar e pressionar a tecla Ctrl. Olha só, pressionei a tecla Ctrl. Mudou para copiar. Se eu solto a tecla Ctrl, ele volta para mover. Então, eu vou clicar novamente. Eu clico e seguro. Eu estou com o mouse e a tecla Ctrl pressionada. Eu quero copiar essa pasta para lá. Agora, eu vou soltar os dois e ele vai fazer a cópia da minha aula, ó, lá para dentro da pasta Aulas 2016 IFRO. Certo, pessoal? São coisas bem simples que dá tempo da gente falar. Por mim, eu ficava com vocês ainda aí 3 meses dando aula
só sobre aplicativos e funções do Windows, mas o nosso tempo é escasso. Vamos voltar aqui para as nossas dicas. Quando você excluir alguma coisa no Windows Explorer e excluiu errado, acidentalmente, você não era para fazer isso, tá? Você só excluiu com a tecla Delete. A tecla Delete serve para excluir arquivos ou apagar alguma coisa dentro dos aplicativos de editores de texto. Caso você tenha apagado acidentalmente, é só digitar a tecla Ctrl Z, que ela vai voltar com o arquivo novamente, sem problema. Agora, existe uma outra função que é o Shift Delete. O Shift Delete, Shift mais a tecla Delete. Esse atalho aqui, pessoal, vai fazer com que o seu arquivo seja excluído permanentemente do computador. Ou seja, ele vai para o além, né? A gente não sabe para onde ele vai, mas ele não vai mais para a caixa, para a lixeira. Se você der um Ctrl Z, porque você apagou acidentalmente, aí já era, não tem mais chance, não tem como voltar depois que você utilizou esse atalho, tá bem? Tá bem? Então a tecla F11, ela apresenta a janela em modo tela cheia. Vou fazer aqui um exemplo. Então aqui vocês estão vendo o cabeçalho aqui do nosso navegador. Eu vou digitar a tecla F11, e ele vai abrir toda a tela do nosso computador, sumiu a parte lá de cima, tá vendo? Ele ficou em modo tela cheia. Para eu voltar, só da F11 novamente. Voltando aqui para os slides, a tecla F5 atualiza a janela ativa do navegador, aquela que você está utilizando, certo? E vamos partir para o nosso Word. Vimos que o Word tem uma infinidade de ferramentas, coisas que a gente pode utilizar. Vocês vão utilizar bastante na área do cooperativismo, precisar redigir relatório, redigir tabelas com preços, com evolução, com alguma coisa, gráficos. Isso também é muito interessante. O Word já está aberto aqui, então eu vou só retirar esse hiperlink. Como que eu tiro hiperlink, professora? Seleciona tudo aqui, clica com o botão direito e vem aqui na opção remover hiperlink. Pronto, ele voltou a ser somente uma frase normal. Digamos que eu queira colocar a palavra instituto em negrito. Lembra? Eu não preciso selecionar a minha palavra inteira. É só eu movimentar o cursor do mouse aqui para o meio da minha letra, deixa eu arrumar aqui, ele não pode ficar no início, certo, pessoal? O cursor tem que ficar entre duas letras. Digito as teclas Ctrl N e a palavra instituto fica em negrito. Quero que fique sublinhado, Ctrl S. Quero que fique itálico, Ctrl I. Quero salvar meu documento. Eu achei que era Ctrl S, professora. Não. Não é S de salvar, é a tecla Ctrl B de bola, certo? Aí sim ele vem para a parte de salvar o seu documento. Atalho para salvar documentos, tanto no Word quanto em outros aplicativos, é o Ctrl B, certo, pessoal? O que mais? Eu quero aumentar a minha palavra aqui, instituto. Então, a gente seleciona e aumenta. Tem duas maneiras. Aqui, na barra de rolagem tradicional, conforme eu vá passando, ele já vai aumentando a letra. E nesses dois botões, o A maior, ele vai aumentar a letra e o A menor, ele vai diminuir a letra. Essa outra opção, com o A maior e o A menor juntos, é o botão de maiúsculas e minúsculas. Então, ele me dá a opção se eu quero todas as letras maiúsculas, se eu quero a primeira letra da frase maiúscula e o restante minúscula. Se eu quero deixar tudo em caixa alta, que é tudo maiúsculo, ele me dá também essa opção. Tem também o botão de realce,
chamado botão realce. Ele serve para marcar, destacar o texto como se fosse um marca-texto. Então, eu coloco aqui, ó, e ele já ficou como se fosse um marca-texto na minha palavra. Vou voltar, Ctrl Z, para voltar à ação. Então, eu quero outra cor, não quero amarelo, quero verde, quero um rosa. Enfim, vocês podem procurar a cor que vocês desejarem para destacar algum título, alguma coisa. Certo, pessoal? Professor Aloysio, alguma colocação sobre o Word, essa ferramenta maravilhosa do Word? Então, Lária, o Word com certeza vai ser um dos... Aliás, vários programas vocês vão utilizar, mas o Word pode ter certeza que vocês vão utilizar muito. E a questão, Nária, pode deixar para relembrar eles a questão de como imprimir. Até citar a questão do... Vocês lembram a tecla de atalho para imprimir? E aí, vocês lembram? E aí, Nária, o Ctrl P, não é isso? Com certeza facilitará muito a vida de vocês. Em vez de ir lá em arquivo, imprimir, você pode ir com a tela de atalho, já que a Nária deu várias dicas aí de tecla de atalho, você pode também utilizar o Ctrl P para imprimir de forma mais rápida. Né? Outra dica também, eu vou pressionar aqui o Ctrl P para a gente observar, pessoal. Olha só, Ctrl P, eu vou voltar, tá? Voltei, tô aqui. Ctrl P, ele abre a janela de imprimir. Agora eu quero imprimir, não quero imprimir todas as páginas. Vamos dizer que você tem aí 20 páginas. Você não quer imprimir todas, você só quer imprimir de 1 a 10. Temos os intervalos de impressão de páginas. Que ele está bem aqui, ó. Então, imprimir todas as páginas ou aqui. Você escolhe. Ele já dá uma dica, ó. Digite números de páginas, intervalos separados por vírgula, caso você queira digitar páginas separadas. Então, eu quero digitar aqui, eu quero imprimir a página de 1 até a 10. Então, esse é o intervalo, usando o hífen, quando eu quero imprimir somente a página de 1 até a página 10. Não, professor, eu quero imprimir a página 1, a página 5 e a página 10. Eu só quero 3 páginas. Então, digita o número 1, separado por vírgula, a página 5, depois digita o 10. Ele só vai imprimir essas 3 páginas. Certo, pessoal? Vamos voltar ao nosso Word. Outra coisa que é importante são esse menu de parágrafo, né? Como você vai formatar o seu texto. Então, nós temos aqui as opções de formatação, que alinhar o texto à esquerda, alinhar o texto centralizado, alinhar o texto à esquerda e o justificado. Para textos oficiais, projetos de pesquisas, elaboração de projetos e artigos científicos, relatórios, a gente sempre utiliza o justificar, porque ele vai distribuir os textos de forma uniforme, que fique retinho, ó, do jeito que está essa imagem aqui. Isso é importante. Também nós temos o espaçamento entre linhas. Quando eu não quero que a linha fique muito junta uma da outra, então a gente utiliza os espaçamentos aqui. Por padrão, utiliza o e-mail, no caso de artigos ou relatórios oficiais, certo? Essa opção aqui de parágrafo, ele é muito utilizado também para ajudar você a formatar o seu texto, né? Ele mostra as marcações do texto. Olha só, toda vez que eu tenho um espaço, ele coloca um ponto. Isso é bom para que você não erre. De repente você está digitando aqui, aí você deu 2 espaços. E geralmente isso atrapalha no trabalho. Então ele vai dizer, ó, tem 2 espaços aqui. Você vai lá, já corrige, já volta. Então, a tecla End, lembra da tecla End que nós falamos também? Tecla End eu vou até o final da linha. E a tecla Home eu volto para o início da linha. Então eu vou lá na tecla End, vou dar um Enter e vou dar um Tab. Olha só, quando eu dou um Tab, ele dá um recuo maior para o meu texto e já mostra essa setinha que indica que eu fiz uma tabulação, eu fiz um tab. Então, eu continuo digitando meu texto, eu coloco toda a pontuação, tudo que eu desejar.
símbolo aqui embaixo, ó, aqui no final, esse P ao contrário, né, que ele parece um P ao contrário, significa que tem um Enter aí, que tem um parágrafo. Então, toda vez que tem um parágrafo, ele coloca o Enter. Isso também é muito legal para quem vai utilizar, para que vocês irão utilizar essas opções para elaborar trabalhos, enfim. Essa parte aqui também são as barras de estilos do nosso Word. Então, nós temos, a gente sempre utiliza o normal. Esse é o estilo padrão de textos do Word. Parte importante também é o layout, pessoal. Como vocês vão cuidar das margens, tabulação, numeração do seu relatório, do seu trabalho. Então, aqui nós temos as margens, ele já dá a margem padrão aqui das normas ABNT, ó, certo? Normal. Ele pergunta se a orientação, seu papel vai ficar com paisagem, né, na horizontal ou na vertical. Qual o tamanho do papel? Geralmente, o padrão é o papel A4, certo? Papel A4 é o padrão para trabalhos. Também você pode incluir colunas, 1, 2, 3 colunas. Ele também faz esse trabalho. Números de linhas, você também pode padronizar quantas linhas tem que ter naquela folha. É muito interessante também essas opções aqui dentro do Word. Por isso que eu digo para vocês, sempre que vocês tiverem oportunidade de usar um computador, de utilizar, caso vocês já tenham conseguido instalar esses aplicativos no netbook de vocês ou já possuam em casa, vai lá, pega um tempinho, lembra aquela 1 horinha que a gente tira para estudar todo dia, para que vocês consigam executar o curso direitinho, com louvor, com boa participação. E então façam essas utilizações em casa, mexe um pouquinho, passa ali 1 horinha. Isso não é perda de tempo, é ganho de conhecimento, pode ter certeza. Tá bem, pessoal? Vamos lá agora voltar à nossa ferramenta do Excel. Lembra no Excel que a gente falou também? É outra ferramenta importante. Quem for trabalhar com estatística, com números, com planilhas, gráficos, ele é a melhor opção para se utilizar. Agora eu queria falar com vocês sobre uma função no Excel que eu não falei antes, mas que pode ser que caia na prova, hein? Então é bom anotar. Nós vimos sobre a função média. Lembra que nós vimos da função média? Então, para eu achar a média de valores, eu preciso somar esses valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, eu vou tirar a média aqui, eu criei uma planilha com 6 valores aqui. Eu tenho na célula A1 o valor 1, na célula A2 o valor B2, B1 o valor 2, na célula C1 eu tenho o valor 4, na célula A2, valor 3, B2, valor 4 e C2, valor 2. Então, toda vez que aparece isso aqui, ó, ele está dizendo que tem algum erro na sua função, na sua fórmula, certo? Porque eu não terminei de executar a nossa função. Então, vou lá. Sempre iniciando fórmulas com sinal de igual, média, abre e fecha os parênteses, e dentro desse parênteses nós vamos colocar o que a gente quer tirar a média, quais são os valores que a gente quer tirar a média. Então, eu quero tirar a média da célula B1 e eu utilizo ponto e vírgula e, toda vez que eu quero somente 2 valores que não estão sequenciais, e da célula C2. Então, eu quero a média de B1 e C2. Que tem os valores 2 e 2 cada uma. Quando eu der o Enter, ele vai mostrar aqui. Ué, professora, mas mostrou o 2. O que ele fez? Ele somou 2 mais 2, que dá o valor 4, e dividiu por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Por isso que ele mostrou aqui o valor 2. Eu quero agora a média de todo o intervalo dessa minha planilha. Eu quero a média de A1 até, que é simbolizado pelo sinal de 2 pontos, até C2. Olha só, ele já selecionou toda a minha planilha. Então, eu quero
a média dos valores de A1 até C2. Sempre quando eu quero até um intervalo grande, eu utilizo 2 pontos. Quando eu dou o Enter, ele vai mostrar esse valor aqui, ó. Então, ele somou tudo e dividiu por 6, porque é a quantidade de elementos que a gente tem aqui na nossa planilha, certo, pessoal? Ele achou esse valor aí. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, nós vimos a soma, nós vimos a multiplicação, nós vimos como subtrair, né? Nós vimos como dividir. Agora a gente vai ver como funciona a função de condição. A condição é que nem na vida da gente. Ó, voltando pro mundo real aqui. Quando a sua mãe manda você fazer alguma coisa e você não quer fazer, aí ela vai dizer assim, ó, com uma condição. Aí você quer pedir da sua mãe para sair, né? Mãe, eu posso ir lá na praça com os meus amigos? Posso ir ao cinema? Daí ela vai olhar para você, pode, com uma condição. Aí você, qual? Ou você lava a louça que eu mandei você lavar de dia, ou você não vai sair. Então, ela te deu 2 condições, né? Se você quiser sair, que é o resultado, se você quiser ir ao cinema com seus amigos, você tem que lavar a louça. Se não, você não vai sair. Isso é a condição. A nossa vida é cheia de condições, né, professor Aloysio? Com certeza, tudo Nayara. na vida da gente é condição. Ó, você vai, mas... E aí entra uma das funções aí que é muito importante, né? A gente vai estar passando a função se, que com certeza vai contribuir bastante aí para vocês nos trabalhos que vão desenvolver. Já que o Excel, Nayara, é um outro programa que vão utilizar muito, pessoal. E uma dica que eu quero passar para vocês é no quê? Vocês observaram que a Nayara criou várias fórmulas aí para vocês, não foram? Mas a dica é, para uma fórmula se concretizar com uma fórmula do Excel, tem que ter aquele sinalzinho de igual, né, Nayara? Porque senão você não vai conseguir fazer a sua formatação ou o cálculo que você pretende. Então, leva essa dica aí para vocês, que pode acontecer uma dica dessa aí na prova cair, né, Nayara? Verdade. Então, vamos voltar aqui na nossa função se. Vou digitar aqui, ó, se, que é a minha condição. Toda vez que a sua mãe fala, ó, se, então você já sabe, é uma condição. Inicia com o sinal de igual. Se, ele já vai mostrar várias opções que ele tem dentro aqui do aplicativo. Então, eu vou abrir um parêntese e eu vou dizer assim, ó. Se, como a gente está lidando com números, né? Então, eu vou colocar assim, se a soma, deixa eu ver, se A1 for igual, não, for maior que B2, então, que é utilizado pelo sinal, pelos ponto e vírgula. Então, aí aqui embaixo, pessoal, espero que dê para vocês lerem embaixo, ele diz aqui, ó, o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Então, se for sim, se você executar, se você lavar a louça, vai ser verdadeiro. Se você não lavar a louça, vai dar o resultado falso e você vai ficar em casa, você não vai para o cinema, você não vai para lugar nenhum, né? Sua mãe não vai deixar. Então, aqui, ela sempre vai dar uma condição e vai te dar a opção se for verdadeiro e se for falso. Só vai executar uma das duas, certo? Ou uma ou a outra. Então, eu vou colocar aqui, se A1 for maior que B2, ele vai mostrar, sei, uma mensagem ok. Se não, ele vai mostrar uma mensagem realizar a soma. Ué, professora, eu posso mostrar caracteres assim, frases? Pode, desde que esteja dentro das aspas, entre aspas. Então, esse primeiro aqui, pessoal, olha só, eu vou tentar, não dá para aumentar. Essa primeira parte, ó, percebam que ele tem 3 partes. Essa primeira, separa pelo ponto e vírgula, tem a segunda, separa pelo ponto e vírgula, tem a terceira. Essa primeira parte é a condição, ó, se A1 for maior que B2. Aqui a primeira condição é, se for verdadeiro,
vai mostrar a palavra ok. Se for falso, ele vai realizar a soma, vai mostrar essa frase, realizar a soma, certo? Então, quando eu dou o Enter, ele mostrou que deu falso, porque ele vai realizar soma, ele mostrou esse texto, certo? Então, cuidado nessa parte aí. Vamos só corrigir. A1 tem o valor de 1 e B2 tem o valor de 4. Então, A1 é maior que B2? Se A1 é 1 e B2 é 4, A1 é falso. Essa condição é falsa. A1 não é maior que B2. Por isso que ele mostrou realizar soma. Certo, pessoal? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula de revisão. Eu espero que vocês tenham relembrado tudo que a gente utilizou, tudo que nós vimos aqui. Tenham uma boa prova. Eu não vou dizer boa sorte, porque prova não é sorte, é estudo, é dedicação. Então, quem estudou vai se dar bem. Lembre-se também das opções do AVA que a gente utilizou. Outra importantíssima coisa que eu preciso falar sobre slides, o PowerPoint, é transição de slides, é quando vai mudar de um slide para o outro, certo? E a animação é o efeito que vai dar naquele slide. É a animação que eu vou criar na imagem ou no texto que está no slide. Transição, quando passa o efeito de um slide para o outro. E animação é quando o efeito está no slide ou numa imagem. Certo, professor Aloísio? Então, estamos terminando aqui nossa aula. Foi muito bom estar com vocês durante todas essas aulas. Espero que vocês continuem no curso, continuem empenhados, vão sempre motivados. Com certeza, Nari. Então, assim, eu vou até passar os parabéns que vários alunos aí pediram para não estar fazendo isso, então está entregue os parabéns. As aulas com certeza foram muito construtivas e assim, o que eu tenho que passar para vocês, eu estive apenas nesse encontro, mas eu tenho certeza que leigos em informática vocês já não são. Então a prova vai estar aí para concretizar esse conhecimento de vocês. Continuem aprofundando seu conhecimento em informática e o AVA está lá para tirar algumas dúvidas, tem ótimos materiais, né, Nária? Então, assim, boa prova, aliás, boa prova não, né, Nária? Mas, assim, eu sei que com certeza vocês vão estar preparados. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal, boa prova.